Leandro. Agora a história do valeu. Leandro. Bem-vindo, bom dia. Leandro, Reinaldo, tudo bem, querido? Tudo bem? Você também está endividado, Leandro? Bom dia. Oi? Também está endividado? Eu também. Conta a sua história pra gente, então. Então, Cris, Fica aqui, eu... Leandro, Opa, fica aqui, desculpa. Vai lá. Eu tenho aproximadamente 7 mil de dívida hoje. Certo. Tudo porque eu agi com muita impulsividade, né? Eu não planejei as minhas ações. E aí, pensa no cidadão que alugou um apartamento e imobiliou a casa inteira em uma semana. Então, numa segunda-feira, eu fiz um empréstimo para pagar depósito. Durante a semana fui lá, comprei todos os outros móveis e aí comprometi 95% da renda, assim, totalmente sem pensar, por conta de que eu morava com os meus pais e aí fui morar numa outra casa com a minha esposa, que estava com uma filha recém-nascida. E aí, atualmente, eu fiquei nessa situação. Então, hoje eu até estou um pouco melhor do que eu estava antes. Eu aprendi a estruturar minha vida financeira, mas ainda assim, ainda tem muita coisa ainda para Agora, por resolver. que você ficou endividado? Tudo bem, você usou toda a sua renda, você está usando toda a sua renda. O que aconteceu para quebrar, para você não conseguir pagar as parcelas? Então, eu acabei perdendo o emprego no meio do caminho. Entendi. 95% da renda estava comprometido certinho, só que aí acabei perdendo o emprego. Aí você não tinha como pagar. Depois os juros, foi gerando uma coisa em cima da outra, um problema em cima da outra, acabei não conseguindo E hoje pagar. você já está empregado. Hoje eu estou empregado já. E quanto você ganha por mês? Aproximadamente 1.700. contando 1.700. Pagando as contas que você tem que pagar normalmente, sobra um pouquinho ou não? Hoje sobra. Quanto Hoje sobra mais ou menos? Aproximadamente uns R$400. 400 reais. Olha, pelo menos temos uma boa notícia aqui. Tem uma sobra, tem uma sobra, isso é boa notícia. Então a gente vai ler aqui as 3 opções que você tem. E depois o Renato comenta como a gente fez com a Vamos Vanessa, lá. tá bom? Então, primeira alternativa A, continuar pagando a moto. Qual que é a história da moto? Então, eu tenho uma moto financiada, atualmente faltam 38 parcelas, de valor de R$263. Então, a moto está em dia, mas é uma situação que compromete também já 263 da minha renda, então é uma coisa que eu não posso também acabar deixando de pagar por conta dos problemas E que você vão usa ela para decorrer. seu transporte ou Eu não? uso para transporte, Pra somente transporte e lazer. Tá. Perfeito. Então, continuar pagando a moto, reduzir despesas e negociar o restante. Alternativa B, vender a moto, negociar com a faculdade. Está Você devendo faz para faculdade também? Sim, R$2.000 por faculdade. E você ainda está no curso ou você já terminou? Eu tranquei, na verdade. Você trancou? Isso, eu tranquei por condições financeiras mesmo. Eu decidi reestruturar minha vida financeira e aí eu tive que cortar algumas situações. Então, pretendo voltar agora em janeiro a começar a estudar, em fevereiro, na verdade. E usar o seu 13º para pagar parte do banco e parcelar o restante. Ou C, reduzir as suas despesas, pagar parte da faculdade com o 13º e negociar o restante. E ainda quitar essa dívida e negociar com o banco. Eu fico na alternativa A, Na A, continuar pagando a moto e reduzir as despesas e negociar o restante. E aí, que é o Reinaldo? que eu já faço. Parabéns. Obrigado. Perfeito. Por que ele está fazendo isso? Primeiro que a moto, ele precisa da moto. E a Exatamente. dívida da moto é uma dívida de valor, assim como um veículo, uma casa. Investimento São dívidas de também, valor e são prioridades, principalmente porque ele trabalha com essa moto. Agora, uma coisa importante que ele já fez é reduzir e trazer o seu patamar uma reserva de R$400. Exatamente. Agora, o caminho aí é, sem dúvida, fazer um pouquinho mais de esforço, reduzir um pouco mais e aí sim, buscar uma negociação com a dívida. Com Uma certeza. coisa é certa, você não tem problemas, você só tem soluções daqui para frente. Você já conseguiu uma coisa inédita, reduzir o seu padrão de vida a um valor Que é o mais inferior difícil, ao que você na verdade, ganha. né? Esse é o mais difícil. fácil é você gastar dinheiro. Esse é o mais difícil é você difícil. guardar e pagar, né? Não tenho dúvida. Leandro tem basicamente 2 dívidas principais, a da moto e a da faculdade, é isso, Exatamente. Leandro? Do banco e da faculdade. Do banco, da moto e da faculdade. exatamente. E aí a nossa dúvida era, você pensou em voltar a estudar agora em fevereiro, para isso você teria que talvez pagar essa dívida de R$2.000 com a faculdade. E eu perguntei para o Reinaldo, ele vai conseguir voltar ou não vai? A orientação inicial para ele é pague a prestação da moto e renegocie o resto. Mas como ele faz para voltar à faculdade se ele está devendo R$2.000 com a faculdade? Aí não tenho dúvida que, Leandro, usar o 13º para as suas instruções, ou seja, para o lado da sua educação, não tenho dúvida que vá lá naquela faculdade, mostre. Mas você tem um caso que você falou para mim no intervalo aqui também, que ele só foi 1 mês na faculdade, depois dos outros 4, 5 meses ele não foi para trancar. Ele tem lá 6 meses que ele pode chegar lá e falar, não tive presença, e eles com certeza reduzirão esse valor e você conseguirá usar parte para fazer a rematrícula e voltar a estudar. De repente, com com o certeza 13º eu consigo até quitar esse débito. Mas eu não renegociado. aconselho você quitar o débito, eu aconselho você chegar a uma negociação justa, porque se você não participou da faculdade, você não trancou por uma questão Exatamente. até, eles vão verificar que você não teve lista de presença, é sinal que você quer voltar. A faculdade vai te ajudar, tenha a certeza disso. Reinaldo, Sim. Tem tentar um ponto negociar. importante, ele parou de estudar há 8 meses, é 300 e poucos reais. Exatamente. Arredondando para 300.
hoje R$ 2.400, a tua dívida é de R$ 2.000. A faculdade também está perdendo em não ter você como aluno lá. Também acho. Então, por exemplo, você pode, na minha opinião, conversar com o diretor da faculdade, enfim, falar, eu quero voltar a estudar. Ele vai voltar, a faculdade também vai voltar a receber. De repente, ela não vai te cobrar nada, simplesmente para você voltar. É uma opinião minha. Eu acho que cada dívida tem que ser analisada de acordo com a dificuldade dela. A faculdade é uma coisa, a moto é uma outra e a outra sua dívida é outra. Do banco. A gente não pode generalizar a dívida, certo, Reinaldo? Perfeito, perfeito. São isoladas, são características diferentes e todas as faculdades querem o seu aluno de volta, ter sua mensalidade, mas para isso, cuidado, que você tem um compromisso com a moto, tem ainda uma renegociação com a dívida. E o que ele faz com o banco, que é outra dívida? O banco ele tem que propor alguma coisa que vá sobrar dentro do orçamento. Se o banco falar não, nesse momento não dá para fazer dessa forma, segure um pouquinho mais, guarde dinheiro para uma negociação futura. Leandro, você não está pagando a moto hoje? Não, a moto está com a prestação em dia. Com a prestação em dia e ainda está sobrando os R$400. Exatamente. Então esses 400 ele pode usar de certa forma para tentar uma prestação no banco, uma renegociação ou não? Uma parte sim, e principalmente, vou complementar o Edu na questão da faculdade, busque uma bolsa. Busque uma bolsa, mostre a sua situação, mostre a realidade sua. Com certeza a faculdade hoje tem alguns benefícios, né? Que são interessantes. Então vá lá. A ideia é que pegar os 400 e efetivamente viver com os 400. Então você tem que negociar a dívida, uma parte desse valor para a dívida e a outra parte para voltar a estudar. Se não der, segura o primeiro semestre, capitaliza, guarda um pouco mais de dinheiro para ter uma negociação forte no primeiro semestre. Não tem que abandonar de novo, né? Não tem que abandonar, porque se ele voltar e não conseguir, ele vai abandonar de novo. Então é pior, é igual assinar um contrato que você não leu. Na verdade, já sei o que eu vou fazer. Vou pedir para minha esposa trabalhar em 2 para sobrar um pouquinho mais, né? Sobra sempre para a esposa, hein? Obrigado, viu? Boa sorte, viu? Obrigado. Tomara que dê certo. Prazer, viu? Vamos lá, tomara que dê certo. A gente vai continuar, depois ele vai contar a história dele pra gente. Vamos aproveitar e tirar algumas dúvidas sobre cartão de crédito aqui, Reinaldo, que isso é uma coisa que preocupa muita gente. Chega no final do ano e as pessoas estão pensando assim, pô, queria usar meu cartão de crédito para comprar presente de Natal, mas tô com aquela dívida enorme. Porque muita gente entrou no famoso rotativo, né? Pagou só a parcela mínima, que é o que não se deve fazer. O ideal é você pagar a parcela inteira, que aí o cartão de crédito é um bom negócio, te dá um prazo maior para você fazer o seu pagamento. Mas a pessoa já está com a dívida no cartão. Tá fácil de negociar isso hoje com os administradores de cartão, Reinaldo? Sim. É melhor ir até um banco, pedir um empréstimo pessoal que está a dívida do cartão? O que é melhor fazer? Buscar um empréstimo com juros menores e negociar com o cartão. O cartão dificilmente você vai ter um acesso efetivamente lá na frente para você negociar. A não ser que a sua dívida já foi negativada, você já está lá no nome seu no Serasa, ou no SPC, ou no crédito do consumidor. Ou seja, você precisa buscar efetivamente uma condição que você possa pagar de prestação. O segredo não está no cartão ou na dívida, é quanto eu posso pagar por mês. Eu, sabedor que posso pagar R$300, R$200, aí sim eu vou buscar alguma solução. Vou na operadora? Vou. Mas se ela não me der, vou buscar alternativas que são muito menores de juros. Na média do mercado, onde estão hoje os menores juros, ou as menores taxas de juros? Só para a gente ter uma ideia, para a pessoa saber onde focar. Crédito pessoal? Crédito pessoal, crédito consignado, né? Tá. Muito embora ele desconta diretamente na fonte, no salário, mas é um dos mais baratos hoje, né? Fica nesses dois, porque se eu entrar em um outro mundo... Cheque especial, cartão de crédito já fica mais difícil. Não. Cheque especial, cartão de crédito fica muito difícil. São as taxas ainda altas, mesmo com a redução dos juros. Você perguntou para o Reinaldo se pode usar, se tem um bem, você pode usar ele como garantia para conseguir, às vezes, um empréstimo com uma taxa menor. Dá para fazer isso? É essa a pergunta, né, Edu? Totalmente possível, mas não aconselhável. Não coloque bens em garantia, porque fica muito mais difícil uma negociação futura se caso você tiver um desequilíbrio financeiro. Você vai perder o bem, vai perder isso. Então, é melhor quando você negocia uma dívida, você não ter bem atrelado a isso. Agora, eu pego esse gancho, Edu, e falo o seguinte: se você pode ter muitos objetos e até mesmo um carro que você não esteja usando, ele só está te dando custo, como você falou. Ele custa em média um carro de R$20 mil parado, R$400 todo mês. Então, é muito caro para você ficar com um bem parado. Um som, alguma coisa. Então é importante você fazer lá uma faxina na sua casa até e ver roupa, o que é. Reinaldo, até roupa, às vezes tem roupa velha lá, o pessoal de brechó compra roupa e você consegue uma graninha com isso. Não, tem muito sapatos, né? Bolsas, né?
mulher fazer quase lá não um... tem. Hã? Mulher quase não tem sapato Não, e roupa. essa parte não. O Celso está fazendo uma promoção numa moto que ele comprou. Até rifa ele pensou em fazer. Mas deixa pra lá, deixa Uma pra lá. ideia É que boa. o Edu tá querendo comprar a moto, eu vou tentar ver. Renato gostou da rifa. Eu gostei da rifa. Boa A ideia. rifa é Quer legal. comprar a moto? Rifa é legal. legal. Quer comprar a moto? Quando você não consegue vender, quando você não consegue vender Você quer alguma acabar coisa... com o valor da moto, é isso que Ninguém tá fazendo? quer- não, Você, pera. você quer me derrubar, Não é é isso? isso. Que A é isso? rifa é boa. Você É uma... pode parar, por favor, Não, com a história? a rifa é Você uma pode ótima- voltar pra nossa pauta, que você tá me atrapalhando o meu negócio? A por favor? rifa é uma Eu tô ótima- vendendo minha moto pro Reinaldo, você pode... Reinaldo, você quer comprar minha moto? Eu faço Depois que ele baratinho, andou no desconto. carrinho lá em Portugal, ele quer andar agora só de carrinho, não quer mais a né? moto. É isso aí. Agora, Reinaldo, qual é a situação em que a pessoa deve pegar o 13º e usar para alguma coisa? Quando alguma coisa é muito importante. Vou dar um exemplo. Nós temos a matrícula escolar agora. A criança não pode deixar de se estudar Isso. no próximo ano. E, de repente, você pode fazer uma negociação boa na escola, pedir desconto da matrícula e aí sim, usar o 13º não custa nada. Você fala, ó, eu vou dar um cheque para você para dia 30 de novembro. Não tem problema, você pode fazer isso já com desconto. Então, você conseguiu usar o 13º como um objetivo claro, aquilo que agrega valor, o estudo dos filhos. Então, estudo, casa também, prestação de casa. Prestação de casa e não pode nem pensar em atrasar, né? Então, Saúde. saúde, uma doença ou qualquer Condomínio. outra coisa. Condomínio, não pode deixar de... Coisas desse tipo. Agora, se você estiver usando isso, 13º, para essas finalidades, é muito provável que você esteja com a sua sustentabilidade financeira abalada. Ou seja, estou em desequilíbrio financeiro. Ótimo momento para chegar aí no final do ano, fazer realmente uma reunião familiar, conversar com todo mundo, colocar as crianças também, um lado, lógico, bastante linguagem bem simples com elas, para mostrar que nós podemos criar um elemento novo para 2013. Porque aquele negócio, muito dinheiro do Bolsa Saúde para dar e vender, aquele momento que você fala isso, você está meio tonto. Não, fala agora, com calma, lúcido, né? Família, mas fala sobre sonhos, sabe? É importante, sabe, Cris, falar sobre sonhos e não necessariamente falar sobre dívidas. Porque estar endividado, uma coisa importante para todos que estão em casa, estar endividado não é um problema. Não. Estar endividado sem controle financeiro, sem educação financeira, aí é um verdadeiro problema, porque é um transtorno Você não para a tem como família. sair. Se a gente tiver como sair, tá tudo certo, não É isso. Olha, é o isso. Reinaldo vai pro chat agora do R7. Eu tenho certeza que você tem outras dúvidas aí. Então entra lá no r7.com, tem o chat para você tirar outras dúvidas com o nosso educador financeiro. Reinaldo, obrigado pela presença mais uma vez.